Meu nome é Tatiana, a minha dupla é Eduarda e nós vamos falar sobre relações familiares e suas implicações. Como que as relações familiares elas vão interferir no desenvolvimento da criança até a vida adulta. Para começar, nós colocamos quatro frases que são características dos quatro tipos de apego que nós vamos ir falando no slide. E aí a gente gostaria que vocês se identificassem com uma dessas quatro frases e conforme nós formos falando sobre a teoria do apego, a gente vai explicar exatamente o que cada uma dessas frases significa, com qual tipo de apego elas se identificam. A primeira frase diz: é relativamente fácil para mim me tornar emocionalmente íntimo dos outros. Eu estou confortável dependendo de outros e tenho outros dependendo de mim. Eu não me preocupo em estar ou ficar sozinho ou em não ser aceito pelos outros. A frase número 2. Eu quero ser completamente íntima emocionalmente dos outros, mas muitas vezes eu percebo que os outros são relutantes a se aproximarem como eu gostaria. Eu fico desconfortável sem relacionamentos íntimos, mas às vezes me preocupo com o fato de que os outros não me valorizam tanto quanto eu os valorizo. A frase 3. Eu estou confortável sem relacionamentos emocionais íntimos. É muito importante para mim me sentir independente e autossuficiente. E eu prefiro não depender de outros ou ter outros dependendo de mim. A frase 4. Eu fico um pouco desconfortável ao ficar íntimo dos outros. Eu quero relacionamentos íntimos, mas acho que é difícil confiar nos outros completamente, ou depender deles. Às vezes, eu me preocupo com o fato de que serei magoado se eu me permitir ser íntimo dos outros. E agora a gente vai começar a explicar a teoria do apego em bebês, primeiramente. Mas antes é preciso que vocês entendam de onde a teoria do apego surgiu. Ela surgiu com um psiquiatra e psicanalista chamado John Bowlby, que pesquisou a pedido da ONU na Inglaterra durante a época da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, pediram para que ele investigasse as crianças que ficaram órfãs, sem lar, como que elas estavam lidando psicologicamente com isso, e a partir disso ele foi o pioneiro na teoria do apego em bebês, em crianças recém-nascidos. E aí ele criou uma relação entre a criança e o cuidador, que poderia ser o pai, a mãe, a avó, quem cria a criança, como essa pessoa se comporta em relação à criança e como a criança vai se comportar por causa disso. Qual é o tipo de apego que ela vai produzir por causa disso. Então, por exemplo, aqui a gente tem um padrão de apego seguro, que é um padrão de apego saudável, que é quando o cuidador reage de forma apropriada, rápida e consistente às necessidades da criança. Quando a criança chora e o cuidador oferece consolo, e ele forma um vínculo seguro e emocional com a criança. É a forma saudável de lidar com uma criança. E aí a criança ela vai sentir que ela tem uma base segura com esse cuidador e ela vai utilizar ele como essa segurança para que ela possa explorar o ambiente dela e fazer novos vínculos, fazer amizades. Vai ser a criança que tem facilidade em fazer amigos na creche, que vai buscar proximidade com o cuidador, que pode ser confortada por estranhos, mas que demonstra uma preferência pelo cuidador. É uma criança saudável, basicamente normal, que vai ficar triste quando o cuidador se afastar, quando ele tiver que ir para trabalhar, por exemplo, mas que pode ser confortada e volta a explorar o mundo ao redor dela. E a gente tem o tipo ansioso, que é quando esses pais, criadores, são excessivamente protetores, não permitem que essa criança seja independente, que essa criança explore o ambiente ao redor dela, como se eles não colocam confiança na criança, não dão essa segurança para ela, essa base, para que ela explore o ambiente próximo dela. E com isso ela acaba se tornando super pegajosa, grudenta, incapaz de lidar com a ausência desse cuidador e ao mesmo tempo ela procura garantias constantemente de que esse cuidador ele tá ali por ela. Ele tá ali para oferecer apoio para ela. Porque como ela não sente essa confiança para explorar o mundo ao redor, ela sente que tem alguma coisa faltando, então ela procura essas garantias desse cuidador e ela acaba desenvolvendo esse tipo de apego ansioso. Aí a gente tem o tipo de apego ambivalente ou resistente, que é quando esse cuidador ele vai ter tanto respostas apropriadas e saudáveis, quanto respostas negligentes. Então, uma hora ele dá conforto para a criança e outra hora ele não dá conforto e deixa ela chorando sozinha, por exemplo. E aí, com isso, a criança também vai se sentir insegura em relação ao cuidador e que ela não tem uma base segura. E quando eles estiverem separados, ela vai lidar com isso com raiva, relutância, não vai querer se aconchegar, não vai querer simplesmente, ser confortada e voltar a brincar. Ela vai agir de forma
raivosa em relação a essa separação e ela vai viver se preocupando se o cuidador vai estar lá para ela, entendeu? Em relação à disponibilidade. Porque uma hora ele está disponível e ele oferece conforto e outra hora ele não tá. Então essa criança vai viver ansiosa com esse relacionamento. Viver se preocupando se será que quando eu precisar ele vai estar ali para mim? Será que se eu chorar ele vai estar ali para mim? Então ela vive ansiosa com esse relacionamento porque ele não é consistente. Ela também não é acalmada facilmente por estranhos. Aí a gente tem o tipo evitativo, que é quando tem pequena ou nenhuma resposta à irritação da criança. Quando deixa a criança chorando, ou ainda, tipo, desencoraja o choro dela. Fala que ela não deveria estar chorando, ou que se ela chorar vai ser pior. E encoraja a independência dela, que ela faça as coisas sozinha. E aí, como não tem esse conforto emocional, essa criança ela não vai criar tanto apego com esse cuidador e não vai ter muito afeto ali. Então ela não vai demonstrar que ela se importa, que ela quer se aproximar do cuidador. Ela vai tratar ele da mesma forma que ela trataria um estranho. Ela vai sentir que não tem um apego ali. E ela pode ser uma criança rebelde que tem baixa autoestima e baixa autoimagem também. Porque ela não tem. Ela também não teve essa base segura para explorar. Ela simplesmente teve que explorar o mundo ao redor dela sozinha. E isso acaba criando um desconforto dentro dela. Porque no começo, nos primeiros anos, é essencial que você tenha uma base segura. E como ela não teve isso, ela vai acabar criando essa rebeldia como uma forma de demonstrar a insatisfação dela com isso. E a gente também tem o tipo desorganizado, que é quando esse cuidador ele vai ter comportamentos inapropriados também, só que de uma forma ou a estar assustado ou assustador. É quando eu tenho um cuidador que vai assustar a criança com seu comportamento, seja com palavras, com um erro na forma de se comunicar afetivamente, também está ligado muito a maus tratos e a formas de abuso, seja físico ou emocional, outras formas de abuso também, inclusive negligência. É quando o cuidador ele assusta a criança com o comportamento dele. Então essa criança ela vai ter esse comportamento contraditório, desorientado, ela quer se aproximar, mas ela também não quer, e ela como se ela tivesse medo desse cuidador. E ela vai criar esse tipo de apego desorganizado, porque o lugar onde ela deveria encontrar proteção e segurança, que é dentro de casa com os cuidadores dela, seja pai, seja avó, seja o que for, é o lugar onde ela se sente assustada, é o lugar onde ela sofre maus tratos, por exemplo, é o lugar onde ela sofre o abuso de alguma forma. Então ela vai se sentir desorientada e ela vai ter esses comportamentos totalmente contraditórios. Ela quer se aproximar, mas, por exemplo, ela vira o rosto. E ela cria esse tipo de apego desorganizado. E aí nós temos em adultos, que aí a gente volta para aquelas 4 frases que nós falamos no começo. O tipo de apego seguro seria a frase número 1, que é quando a pessoa ela desenvolve durante a infância esse apego seguro com os pais, com quem foi que criou ela, ofereceu palavras que confortaram ela, deu afeto de forma apropriada, criou um vínculo emocional com ela. Então essa pessoa ela vai conseguir ter relacionamentos de uma forma mais saudável, formar vínculos, vai ter uma confiança maior em si mesmo, inclusive uma sociabilidade muito mais fácil, que acontece de uma maneira muito mais fácil do que os outros tipos de inseguro, porque ela sente que ela tem uma base segura desde o começo e que ela sabe que se alguma coisa der errado, ela pode voltar para aquela base segura, que seria os pais dela ou quem foi que criou ela. Então é uma pessoa, digamos que saudável, que consegue se relacionar e que geralmente tem os menores índices de, inclusive, problemas no coração, problemas mentais. São pessoas que tiveram a sorte de ter um apego seguro com os seus familiares, com quem foi que criou elas. Já o apego ansioso seria a frase número 2, que remota também aquela criança que teve tanto apego ansioso quanto aquela criança que teve um apego ambivalente. As duas entram nessa tipo de padrão quando elas viram adultas, porque as duas vão ter características parecidas. Tanto de terem medo de abandono, de serem substituídas, de ficar procurando sempre a atenção do parceiro no relacionamento, porque lá na infância elas ou tiveram um pai ou uma mãe que uma hora estava disponível, outra hora não estava, ou tiveram pais super protetores que não deram confiança nela
para que ela explorasse o mundo. Então, ela não tem confiança em si mesma. É uma pessoa que não tem confiança em si mesma, e isso afeta os relacionamentos dela. Esse medo de ser substituída, essa ansiedade em relação ao relacionamento, tudo isso vem desde a infância por causa desses comportamentos que os pais tiveram com ela. Já o apego evitativo é aquele em que a criança teve pouco afeto, pouca troca de comunicação afetiva com o seu cuidador. Então, também na vida adulta, vai ser uma pessoa que vai evitar relacionamentos, vai evitar afeto, não sabe lidar com o afeto, ou se sente desconfortável lidando com o afeto, lidando com os sentimentos. É uma pessoa que muitas vezes não consegue entender seus próprios sentimentos. E é uma pessoa que vai evitar a todo custo ter que lidar com afeto. É uma pessoa que vai querer ser autossuficiente, que vai estabelecer para ela como meta ser autossuficiente, ser independente, porque isso que foi esperado, que foi incentivado nela desde criança, desde o comecinho. Então ela vai continuar se carregando isso pra vida adulta, de ser independente, de ser autossuficiente, de não contar com os outros, de tentar lidar com tudo sozinha. E é uma pessoa que também, por causa disso, de acabar querendo tudo sozinha, pode acabar tendo problemas ligados ao alcoolismo ou a drogas, porque pode ser que ela tente lidar com os problemas dela dessa forma não saudável, já que ela não sabe lidar com esses problemas de uma forma saudável, que seria conversar com um amigo, se abrir com alguém, buscar o apoio de alguém. Ela não sabe fazer isso, ela não sabe buscar proximidade com alguém, porque ela também não sabia fazer isso com o cuidador dela, lembra lá no começo. Então agora ela vai continuar esse padrão, ela vai continuar fazendo isso e provavelmente vai ter vários problemas em estabelecer relacionamentos duradouros. Já o tipo de apego desorganizado é uma pessoa que vai querer ter relacionamentos íntimos, mas ela vai se sentir com medo, assustada, porque ela foi aquela criança que no ambiente onde ela deveria estar segura e protegida é o ambiente onde ela se sentia assustada. Então ela vai levar isso pro resto da vida dela e pros relacionamentos dela. Também é uma pessoa que tem alta chance de ter abuso de drogas, álcool, além de problemas mentais como ansiedade e depressão. É uma pessoa que vai ter problemas em se conectar realmente com pessoas, porque sempre vai ter medo de que essa pessoa vai fazer alguma coisa contra ela. Porque as pessoas que amaram ela, ou que diziam que amavam ela na infância, foram as pessoas que fizeram coisas ruins com ela, ou insultaram, ou seja, abuso psicológico, de insultar, de xingar, de ofender, ou abuso físico, de bater. Então ela vai crescer tendo esse ideal de que nos relacionamentos as pessoas que te amam, elas também te abusam. Então ela vai ter medo disso e por isso ela vai acabar evitando o relacionamento da mesma forma que ela quer o relacionamento. E aqui a gente tem uma organização mais ou menos como funciona esses padrões em relação à autoestima e sociabilidade. Por exemplo, o tipo de padrão seguro, ele tem uma autoestima boa, positiva, tem pensamentos bons sobre si e também pensamentos bons sobre os outros, o que faz com que seja uma pessoa que tem uma sociabilidade mais fácil, que consiga criar vínculos com maior facilidade. Já o tipo desapegado evitativo, que seria o evitativo, ele vai ter pensamentos bons sobre si mesmo. Lembra, eu quero ser autossuficiente, eu quero ser independente. Ele tem pensamentos positivos, uma autoestima boa, porque ele tem pensamentos de que eu consigo fazer sozinho, ou talvez eu sou melhor sozinho do que com uma outra pessoa. Então, ele tem uma autoestima boa, sim, porém, ele tem pensamentos sobre os outros, sociabilidade negativa. Então, é uma pessoa que vai ter problemas em socializar, ou problemas em criar relacionamento com outras pessoas, porque ele não consegue confiar em outras pessoas como ele consegue confiar em si mesmo. Já o tipo preocupado, ansioso, que é o tipo ansioso, ele vai ter pensamentos negativos sobre si mesmo, é aquela pessoa que não tem confiança em si mesmo, lembra? Porque os pais não colocaram confiança nele, ou porque os pais uma hora estavam disponíveis e depois não, e essa criança achou que era um problema com ela. Então ela não tem uma autoestima boa, mas ela tem um pensamento bom sobre os outros, ela consegue se socializar, sim. Já o tipo assustado evitativo, que é o tipo desorganizado, ele tem tanto autoestima negativa quanto sociabilidade negativa. Ele tem problemas tanto para se sociabilizar e fazer vínculos, quanto consigo mesmo. É uma pessoa que não tem uma autoestima muito positiva. E é aí que a gente começa a falar sobre dinâmicas de relacionamento. É quando a gente pega essas teorias todas e a gente coloca elas no relacionamento adulto, relacionamento romântico, como isso funciona, essa questão do apego e quais são as dinâmicas principais. E a gente começa com a regulação afetiva, que
seria aquela questão de a criança, por exemplo, vamos voltar na teoria para bebês, a criança ela se sente ansiosa e ela busca os pais para que os pais reduzam essa ansiedade e os pais respondem de uma forma positiva, logo a ansiedade é reduzida e ela fica bem. E isso também vai lá na vida adulta, quando ela tem um relacionamento amoroso com outra pessoa, ela busca fazer a mesma coisa. Porque quando a gente se sente ansioso, a gente passa por uma condição, qualquer que seja um evento traumático ou algum problema de trabalho, a gente precisa de uma outra pessoa para ajudar a gente a lidar com aquilo. E a gente fazia isso na nossa infância, com nossos pais, por exemplo, e continua fazendo nos relacionamentos. E aí a gente tem 3 estratégias, seria formas em que isso pode acontecer no relacionamento. A primeira estratégia é uma estratégia chamada de estratégia de segurança. É quando você percebe essa condição que foi um gatilho para você, que te deixa ansioso, e você enfrenta essa ansiedade buscando proximidade com esse parceiro ou com essa parceira. Que responde de uma forma positiva, te consola, te dá apoio, e aí a sua ansiedade é reduzida ou eliminada e você volta às atividades diárias e cria uma segurança dentro do seu relacionamento. Da mesma forma que funcionava lá com os seus pais, agora quando você faz isso com um relacionamento amoroso, também te deixa segura quando o seu parceiro te responde de uma forma positiva, te consola, te ajuda a lidar com seus medos, com suas ansiedades. Esta é a segunda estratégia, que já é uma estratégia chamada de estratégia esquiva. É quando você percebe essa situação, esse gatilho, e também você enfrenta essa ansiedade buscando proximidade com o parceiro, só que ele responde de forma negativa. Ou ele está ocupado, ou ele te ignora, negligencia, não te dá uma resposta positiva. E com isso, a sua ansiedade e insegurança, elas aumentam. E você desiste de obter resposta positiva, você desiste de obter uma resposta desse parceiro, você simplesmente cansa disso e você começa a suprimir essa sua ansiedade sozinha e distanciar dessa pessoa. E aí começa a ter problemas no relacionamento, distanciamento e tal, por causa disso. E você volta às suas atividades normais, diárias, como se não tivesse acontecido. Por isso chamado de estratégia esquiva. Você simplesmente distancia, suprime a sua ansiedade e fala, ok, vamos continuar vivendo. A terceira estratégia, ela já é diferente. Você percebe essa situação, você quer enfrentar isso buscando essa proximidade, e ele te responde de uma forma negativa, o parceiro ou a parceira, e sua insegurança aumenta, sua ansiedade aumenta com isso, só que você fica preso num ciclo de ficar eternamente buscando proximidade com o parceiro. Então é quando o parceiro te deixa no vácuo no WhatsApp e você fica mandando mensagem de novo, insistindo, tipo, que ele te responda de uma forma positiva, que ele te dê apoio, que ele te dê consolo. A pessoa fica buscando de novo proximidade com esse parceiro. E esse ciclo ele só acaba ou quando a pessoa desiste do contato e ela distancia, ou quando a pessoa ela é respondida pelo parceiro de forma positiva e aí a ansiedade dela diminui e ela pode voltar às atividades normais e tudo fica bem. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o apoio, a intimidade, os ciúmes na relação afetiva de um casal, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o apoio, que vai incluir o conforto. O conforto que a pessoa ela recebe do parceiro, né? Uma assistência que ela vai receber do seu parceiro, que vai gerar o apoio dela, né? Então as pessoas elas sentem menos ansiedade, elas ficam menos ansiosas se num momento difícil, se numa fase difícil, se num período muito difícil da vida delas, elas tiverem alguma pessoa que vai fornecer esse apoio. Então, o parceiro ele vai dar o apoio necessário naquele momento. Então a pessoa ela vai se sentir confortável de estar com ele, de contar algo para ele, de ficar com ele, sabe? A intimidade da relação, a intimidade com a pessoa, com o seu devido parceiro, é como se ela falar algo dela mesma pro parceiro, ela contar algo que aconteceu com ela contar algo importante sobre ela mesma, ela ter o conforto, o apoio necessário para ela falar assim, eu posso conversar com ele sobre isso, eu tenho intimidade de me abrir com ele. Então a intimidade é isso, e o parceiro ele vai responder a ela, né, de uma maneira que faça com que a pessoa vai se sentir compreendida, cuidada,
né? Vai fazer que a pessoa tenha aquele carinho, sabe? Eu posso contar com ele nesse momento. Eu posso me abrir com ele. Então, a intimidade é isso. A intimidade vai vir pelo apoio. Então, eu tenho o apoio da pessoa, eu me sinto confortável com ela. Então, eu tenho a intimidade de chegar e falar com ela sobre esse assunto, né? E a intimidade, ela requer o seguinte: vontade de falar sobre pensamentos. Eu pensei em tal. Vamos falar sobre sentimentos. Eu tô com medo, né? Falar sobre os medos, os desejos. Como assim do medo? Eu tô com medo porque, né, eu tô sentindo algo estranho, sentimentos de raiva, eu tenho mágoa do meu pai pela minha infância, coisas do tipo, é a pessoa ter intimidade de falar com a outra, falar sobre o seu sentimento, não ter medo de falar, eu tô com desejo de tal coisa, eu tenho sonho de tal coisa, a pessoa ela vai ter uma intimidade suficiente para conversar com ela, entendeu? Para conversar com o seu parceiro. Vontade de contar com o parceiro para cuidar, né, para falar sobre para falar sobre algo, né, emocional. Então, para ter um cuidado melhor, né, para cuidar emocionalmente e também ter a vontade de se envolver com a intimidade física. Então, se você tem aquele apoio, né? Se sinta confortável com o seu parceiro. Se você tem a intimidade, né, de falar sobre tudo, de abrir, de falar sobre seus medos, seus desejos, igual a gente falou, você vai ter a intimidade, né, de se envolver com ele mais profundo, de ter uma intimidade maior com ele, de ter uma intimidade física com ele. Bom, o ciúmes, ele vai referir a pensamentos, a sentimentos, a comportamentos que ocorre quando uma pessoa acredita que o seu relacionamento está sendo ameaçado por alguém, está sendo ameaçado por uma rival. Às vezes as pessoas elas sentem ciúmes por algo que elas próprias criaram na sua mente, né? Por ter visto uma mensagem que não tinha muito a ver, mas você começou a inventar, bolar um monte de história. Quando você viu algo e interpretou de maneira errada, né? Quando você viu um sentimento, às vezes, da outra pessoa e do seu parceiro não, então, isso tudo pode acontecer. E uma pessoa, ela ciumenta, ela sente ansiedade sobre manter o apoio, a intimidade e as qualidades valorizadas para ter um relacionamento, entendeu? Então, o apego ele vai referir à regulação da ansiedade, o apoio e da intimidade. Então, o apego ele também relaciona com o ciúme, sabe? Eles meio que caminham juntos. Todo relacionamento tem uns ciúmes, né? Não é normal, não é tipo pouco às vezes, mas tem uns ciúmes dentro do relacionamento. Às vezes existem ciúmes obsessivos, aqueles ciúmes gigantes que às vezes sufoca a outra pessoa, entendeu? Então, existem diversos sentidos de ciúmes entre as pessoas. Mas, como foi dito, todo esse caminho, o apoio, a intimidade e os ciúmes, eles seguem juntos. Para você ter apoio, tem que ter conforto com seu parceiro. Para você ter intimidade, você tem que ter conforto, né? E apoio do seu parceiro. E o ciúmes, ele vai estar ligado entre tudo isso. As implicações nas relações familiares vai abranger o impacto da violência, o abuso psicológico, o abuso físico, a negligência dentro da infância. O abuso psicológico vai ser um padrão que vai influenciar o estado mental da criança negativamente, né? Vai prejudicar a criança emocionalmente, né? Exemplos de atitude vão ser chamar as crianças por rótulos, né? Insultuosos, né? Falar coisas ruins para elas, às vezes falar coisas sem necessidade, como você é um idiota, você é gordo, você é feio, seu cabelo é horrível, essas coisas que
vão acabar emocionalmente com a criança, vão fazer que elas comecem a levar isso para a vida toda delas. Às vezes as pessoas falam coisas que acham que não magoam o outro, mas magoam, né? Insultar, né? Falar coisas ruins, ameaçar de violência, ameaçar bater, beliscar, né? Às vezes a criança não fez nada demais, né? E o pai bate, né? De uma maneira exorbitante, de uma maneira monstruosa, né? Permitir que a criança testemunhe o abuso físico ou emocional de outra pessoa, como um pai batendo numa mãe. Isso, e a criança vê isso, às vezes vê diariamente essas coisas do tipo, sabe? E isso vai levando, a criança vai levando para sua vida todo o testemunho de ver tudo aquilo, né? Ou a mãe batendo nos seus irmãos por estar fazendo algo, às vezes a criança não quis comer e bateu nela. Às vezes a criança fez algo, quebrou um prato sem querer, a mãe bateu. Essas coisas. Negar amor, negar apoio, né? Orientação. Dar um carinho para a criança. Porque principalmente as crianças, elas precisam de atenção, elas precisam de cuidado, elas precisam de amor. E às vezes os pais não dão isso, né? Isso vai prejudicando a criança. E o abuso emocional infantil está ligado ao fraco desenvolvimento mental e à dificuldade de criar e manter um relacionamento forte, né? Esses problemas emocionais podem levar as crianças terem problema na escola, ter um comportamento criminoso. E os adultos que sofreram com isso na infância, esse abuso psicológico, esse abuso emocional, eles vão ter um índice muito alto de abuso, né, de drogas, de álcool. Então, essa questão do abuso psicológico influencia muito na vida da criança, né? Isso vai prejudicando muito a criança no seu desenvolvimento, né, depois na sua adolescência, quando ele se torna adulto. Então isso vai ser bem prejudicado. O abuso físico é quando o corpo da criança é machucado, o corpo da criança é ferida, porque apanhou da mão da mãe, por um objeto como o cinto que gerou uma contusão, que gerou uma ferida, um corte, que gerou dor, né? O abuso físico, muitas vezes, as pessoas perguntam para a criança e os pais falam, se caso eu perguntar para você, fala que você caiu da escada, que você bateu na quina da mesa, que você bateu no guarda-roupa, mas não fala que eu te bato. Eles ameaçam os filhos ainda, bater de novo se contar para alguém, né? E muitas vezes essas crianças apanham todos os dias. Como a gente falou no abuso psicológico, às vezes eles apanham não por algo que necessariamente precisava os pais baterem, sabe? Ou quem é o responsável da criança. Às vezes eles apanham porque deixou um prato cair, né? E quebrou. Então, e o abuso físico, ele é muito forte hoje em dia ainda nas crianças. As pessoas ainda batem muito nas crianças por algo que não precisam. Mas dentro que eu tô dizendo é que é aqueles pais ou responsáveis que batem muito, que é um abuso, né, tremendo. E essas crianças que apanham muito na infância, elas crescem muito rude, sabe? Acha que tudo é na base da porrada, que brigam por qualquer coisa. Então, o abuso físico é muito prejudicial na infância. A negligência é quando o adulto ele não faz o necessário para cuidar da criança. É quando ele não dá o que a criança precisa, suficiente, sabe? Como comida, uma moradia, uma roupa, né? Cuidados médicos, às vezes não dá o cuidado necessário. Se a criança está passando mal, às vezes não oferece um remédio.
uma supervisão, não cuida da criança direito, né? A falta de atenção, quando uma criança é ignorada, que é chamada de negligência emocional. E hoje em dia existem muito isso, principalmente as gravidez não desejadas, que não ocorre ainda aquele cuidado da mãe e do filho, e às vezes a criança ela pode ser ignorada, rejeitada, sabe? E a falta não dá educação suficiente, a escolaridade suficiente. E as crianças que são abusadas, né, os sinais, os efeitos que vão poder causar por conta desses abusos, vão ser que as crianças elas não vão querer ir para casa mais, né? Elas vão ter pesadelos, vão ter problemas de dormir, né? Vão evitar querer estar com o agressor, né? Elas vão ter muito medo de voltar para casa quando estão indo para a escola. Elas vão começar a usar drogas, né? Às vezes entrar no mundo da criminalidade. Vão mostrar sinais de traumas emocionais, como ter muito medo, ter muita raiva, ou problemas relacionados, né? Ou confiar nos outros, ou ficar muito triste, muito deprimido, isso começar a causar uma depressão, né? Um pânico, e se machucar, se automutilar, né? Que hoje em dia, às vezes a gente tem muito isso em jovens, mas as crianças também podem fazer isso também. Que é o impacto do divórcio na infância da criança. Um divórcio ele pode afetar de forma extremamente negativa a relação entre os pais e os filhos, se caso aconteça nos primeiros anos de vida dessa criança. De acordo com um estudo da Universidade dos Estados Unidos, os filhos que passam por essa experiência muito novos tendem a ter um relacionamento muito estável com seus pais, né, quando eles ficam adultos, do que as crianças que enfrentam as situações de divórcio mais tarde. Então, as crianças que enfrentam um divórcio muito cedo na vida, elas tendem a ter um relacionamento meio instável com seus pais, do que as crianças que tiveram essa experiência do divórcio dos pais quando elas estavam maiores, né? Os pesquisadores também descobriram nesse estudo que uma pessoa é mais propensa a ter um relacionamento de insegurança com o seu pai, caso ela mora com a mãe dela, né? Então, caso meus pais se separassem quando eu era criança, se eu fosse morar com a minha mãe, eu teria uma vida um relacionamento meio complicado com o meu pai, ou vice-versa, né? Uma relação de segurança entre o pai e o filho é mais provável de acontecer se ele morar com o pai. Então, se o filho no divórcio ficar com o pai, a relação de segurança entre eles vão ser mais provável, né? A relação do comportamento, né? De acordo com esse estudo, colocou que as crianças entre 7 e 14 anos apresentavam mais problemas comportamentais e emocionais, como tristeza, ansiedade e desobediência do que o restante. E os meninos, particularmente, eles demonstravam mais comportamento negativo do que as meninas. As crianças de 3 a 7 anos sofriam um impacto emocional negativo menor do que os mais velhos. Então, os mais velhos, eles são mais prejudicados na parte de comportamento. Bom, aqui a gente vai deixar uma recomendação para vocês assistirem o filme chamado Divertidamente, como está escrito ali, conheça as pequenas vozes dentro da sua cabeça. Esse filme ele é muito legal, que ele vai mostrar tudo o que se passa na cabeça de uma criança que está ficando já adolescente, né? Todas as suas emoções, o sorriso, a nojinho, a tristeza, a raiva, o medo e o controle que eles têm dentro da mente da criança é muito, muito legal. Então, quando bagunçou tudo, virou uma coisa, então é muito legal. Então, a nossa indicação, a recomendação é para vocês assistirem esse filme que relata muito isso, o que se passa na cabeça da gente, o que se passa na cabeça das crianças.